Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Interrogação perturbadora nos invade. Até quando teremos guerras, conflitos entre nações, desentendimentos generalizados? Profecia de Jesus revela a mortandade presente nos tempos do fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, pois é necessário que tais coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 6. E o nosso Rabi remata explicação informando: e isso será apenas o princípio das dores. Nesses tempos muitos ficarão escandalizados e se odiarão uns aos outros, e falsos profetas enganarão muitos, e o evangelho será levado a todas as nações. Somente então virá o fim. Mateus 24, versículos 8 a 14. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. O tema de hoje será Batalha Final de Armagedon. Quando dois brucutus se encontraram numa disputa pela divisão da caça, e isto marcou a primeira guerra entre os seres humanos. Depois deste episódio, a novela não teve fim. A única diferença dos conflitos ocorridos no tempo dos habitantes das cavernas e dos nossos dias é o número de pessoas envolvidas. No século XX tivemos duas guerras que avançaram sobre toda a população do planeta. Direta ou indiretamente, as consequências destes conflitos ocasionaram sofrimento no âmbito das famílias. A brutalidade da guerra não poupa ninguém, nem mesmo as crianças. E a brutalidade nesses últimos 100 anos vem avançando numa amplitude sem precedentes. Vejam que o inimigo se encontrava na ponta da espada ou na ponta da baioneta calada não faz muito tempo. Logo depois surgiu a metralhadora, produzindo dezenas de vítimas em cada investida. As dezenas de atingidos pela metralhadora viraram centenas com a artilharia. E as bombas carregadas em aviões elevaram para milhares as pessoas feridas ou mortas. Agora, com o surgimento e a ascensão dramática da eletrônica, já se fala potencialmente em milhões de pessoas que poderão ser destruídas pela violência da guerra. Quem ganha com tamanha insanidade, pergunto? O mundo civilizado não está encontrando fórmulas para interromper a loucura. Desconfiados das intenções dos outros, os grupos se esmeram na produção de recursos bélicos
sofisticados. Ninguém deseja ficar por baixo. Cada qual desvia recursos de todos os demais empreendimentos para aplicá-los nesta máquina de fazer viúvas e órfãos. A enorme capacidade de destruição das guerras modernas impede outra expectativa que não seja o aniquilamento de todos. Não pode haver outra previsão fora desta. E o fim está desenhado na profecia. Está escrito em Apocalipse. O anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que transitassem os reis que vêm de leste. E então saíram 3 espíritos imundos, figurando rãs, e eles incentivarão os reis para a guerra do grande dia. Apocalipse 16, versículos 12 a 14. Então ajuntaram-se todos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículo 16. Desde o Velho Testamento, este nome, Armagedon, sugere violência. O faraó do Egito, Neco, matou o rei Josias, exatamente onde se congregarão os últimos exércitos do planeta. Armagedon, de repente, aparece como uma espécie de símbolo da violência e se estabelece algo estranho. Por incrível que pareça, amigos, este recanto é o recanto onde a guerra vai ser destruída, onde a guerra não atacará mais os seres humanos naquele dia. Certamente por essa razão, o profeta de Apocalipse apontou esta região sinistra como palco da batalha final. E pergunta surge no ar, justificada pelo anúncio de que o juízo final será precedido desta guerra. Será que as atividades bélicas poderão ser abolidas pelas mãos humanas? Eis uma questão bastante controvertida. Se tal coisa se concretizasse, seria a maior conquista da civilização humana, desde a publicação do Sermão da Montanha. Estaríamos eliminando esta mancha nefasta que nos envergonha desde o tempo das cavernas. Uma atitude deste quilate teria o condão de afastar o medo e a insegurança. E surgiriam novos valores morais e espirituais. E também prosperidade econômica, que elevaria o padrão da vida a níveis jamais sonhados. Os bilhões de dólares que se gastam na manutenção da máquina de guerra poderiam ser desviados para abolir a pobreza. O flagelo da fome teria fim. Depois da Primeira Guerra Mundial, aconteceram movimentos em prol da paz e até organizações internacionais foram criadas para fomentá-la. Ninguém desejava a repetição dos horrores que empobreceram o planeta. Uma frase de Lloyd George, na Câmara dos Comuns em Londres, define a expectativa generalizada no ano de 1918.
Na Primeira Guerra Mundial, não esqueçam. Ele disse: temos que ir para a frente para não descer para o fundo. A frase retrata a realidade do momento histórico. Ela repercutiu, mas não mudou a mentalidade dos governantes. Hoje nós sabemos que os propósitos e a vontade dos líderes não saíram, infelizmente não saíram do papel. Nunca foi criado plano para apaziguar a consciência de Lloyd George, no sentido de ir em frente e não descer para o fundo. Governos entraram e saíram e a paz nunca se tornou confiável. O ambiente de desconfiança persistiu e tivemos de acréscimo uma Segunda Guerra Mundial. Como diz o compositor popular, falando das coisas que não mudam. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual e eu fico triste porque não tenho você perto de mim. Todos ficamos tristes porque a paz não está perto de nós. Não está perto de ninguém. Infelizmente, tudo continua igual, da forma perversa de sempre. A mesma inveja, idêntica má vontade, eterno espírito armamentista, igualmente o ranço de um nacionalismo orgulhoso entre as nações. No fundo, meus caros amigos, o que falta mesmo é espírito solidário, amor no coração. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site já vai para a telinha, meus caros, e ele está esperando visitas. E ninguém deixe de acessar 234 palestras no YouTube. Dentre tais palestras, Jesus ordenou o trabalho no sábado, vem me trazendo inimigos, inconformados de que eu tenha dito que Jesus violou o sábado. Como posso dar outro sentido a essa chamada violação, se o mestre disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. E o próprio texto fala que era dia de sábado. Carregar uma enorme cama daquela, já viu, meus amigos, isso aí não será trabalho? Só na cabeça deles. Apelo ao espírito justiceiro dos telespectadores. Por favor, amigos, assistam à palestra Jesus ordenou trabalho no sábado, opinem e divulguem. De minha parte, eu não desejo mais do que a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Em nossa palestra explicamos tudo com riqueza de detalhes. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube, que nos oferecem ótimas condições para a divulgação dos evangelhos. Em seguida, o nosso tema, Batalha Final de Armagedon.
Jesus foi claro quando recomendou aos discípulos: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se aquela casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, que a vossa paz retorne para vós outros. Mateus 10, versículos 12 e 13. Se todos os seres humanos reconhecessem a paternidade divina de maneira geral e irrestrita, todos se considerariam irmãos uns dos outros. Não haveria conflitos. Certamente a paz neste modelo de sociedade seria repartida e apreciada. Ninguém rejeitaria a oferta de paz por motivos religiosos ou por quaisquer outras diferenças. O samaritano agradeceria a paz do judeu e o judeu dividiria a sua paz com os árabes. E todos se voltariam para os cristãos com sede de concórdia. Porque a guerra não é mais que isto. Eu rejeito a paz que chega de você porque você pensa diferente. E ambos vão resolver suas diferenças na base da violência, como se isto resultasse em alguma coisa. E a guerra continua. No conceito de algumas correntes religiosas ainda persiste a ideia de que eles, aquele grupinho, constituem os únicos filhos de Deus. Os demais não passam de simples criaturas. Esta visão estreita é responsável pelas guerras, porque representa empecilho para o implante de fraternidade sem fronteiras. Aliás, as religiões cristãs têm sua cota de responsabilidade na manutenção do espírito beligerante. Jornais e revistas da década de 1940 traziam fotografias de canhões e tanques sendo abençoados por sacerdotes. Nos dias de hoje, nós escutamos pregações em redes de televisões exaltando a violência narrada no Velho Testamento. Será que o fato do homicídio ter sido perpetrado por um profeta da Bíblia deixa de ser transgressão da lei? É uma pergunta muito difícil. O Decálogo não deixa dúvidas. Não matarás é um dos mandamentos. Será que o rei Davi deve ser elogiado por ter assassinado Golias? Estes dias eu condenava a morte de Golias como crime tão bárbaro como qualquer outro, quando alguém me censurou. Getúlio, naquele tempo ninguém poderia exigir a ausência de violência. A violência fazia parte da genética do homem. Da genética do homem. Oferecer a outra face é a doutrina do Novo Testamento. O Velho é diferente. Isto disse este meu amigo. Em resposta ao crítico, eu afirmo que o Decálogo é anterior a Davi. E o Decálogo foi escrito, foi mandado por Deus para ser aceito e obedecido pelos judeus. E Davi era judeu. Portanto, não existe atenuante para o seu crime. Davi se tornou criminoso pelas leis da sua própria religião. Mas eu não ficarei batendo nesta tecla, não.
Eu sigo adiante, deixando Davi e o Velho Testamento para trás. Estamos debaixo dos preceitos trazidos por Jesus. E eu vejo com tristeza pregadores cristãos exaltando a morte de Golias. O que preocupa é exatamente esta gente fazendo apologia da violência, contrariando a lei do amor, pregada pelo nosso rabi. Elias, matando 450 sacerdotes de Baal num golpe, no mesmo assento, no mesmo banco, representa banditismo em nossa opinião, porque a nossa opinião está decalcada na Bíblia, que proíbe morte. Só Deus pode matar. Tanto isso é verdade que o próprio Elias entrou em depressão logo em seguida. Diz a Bíblia que ele foi ao deserto e se deitou debaixo de zimbro e pediu a morte. Profundamente depressivo, com a consciência culpada, o profeta bradou: basta, toma minha alma agora, Senhor. 1 Reis 19, versículo 4. Elias, com certeza, estava recebendo um choque de retorno, depois de ter concluído sua tenebrosa vingança contra os sacerdotes de Baal. Tirem suas próprias conclusões, caríssimos. E nós ressaltamos aquilo que consideramos perigo. Depois da vida de Jesus e a sua recomendação de amor aos inimigos, pregador cristão elogiar Elias pela violência é tremendo mau exemplo. É uma lição às avessas, uma lição negativa. Vejam que a violência é algo enraizado na mente e no coração das criaturas. Como podemos incentivá-la ainda mais? E alguém chega e joga mais lenha na fogueira. Ora, todos sabem que a mania da imitação é defeito congênito dos seres humanos. Aluno de escola nos Estados Unidos realiza chacina e de repente outras mortandades acontecem, não só lá, mas como no resto do mundo também. Até papagaio gosta de repetir a conversa dos outros. Pegue um macaquinho para criar e dali a pouco ele estará imitando os seus trejeitos, andando como você anda. Imaginem o pregador de evangelho num congresso falando da proeza de Elias, que foi valente a ponto de matar 450 sacerdotes de Baal, e dão a ele o título de atleta, o título honroso, lutador. Uma coisa eu garanto, amigos, muita gente saiu reforçada daquele congresso exatamente no seu zelo fanático para discriminar quem pensa diferente. Se Elias matou os sacerdotes de Baal e por isso foi elogiado por pregadores cristãos, será lícito imitar o exemplo. E o Zé Manuel exclama todo empolgado: eu prestarei serviço a Deus colocando pedras no caminho dos que não seguem a minha religião. É exatamente, meus amigos, este elogio da loucura que alimenta ideias violentas e fortalece a egrégora da guerra. Porque o instinto guerreiro não nasce de cúpula de líderes somente, não. Formadores de opinião levianos e desatentos podem se tornar propagandistas eficientes a serviço das guerras.
Eles formam um instinto belicoso nas massas envenenadas pela propaganda da violência em todos os níveis. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Então Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? Respondeu-lhe Jeová: sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. 1 Crônicas 14, versículo 10. Este texto tem sido bastante usado por pregadores. Outro texto deste mesmo livro, porém, eu jamais escutei algum pregador lembrá-lo. Sabem por quê? Porque ele é favorável, um deles é favorável à guerra e o outro contra a guerra, emanando do mesmo Jeová. Veja o que diz o rei Davi para o seu filho Salomão: meu filho, confessou Davi a Salomão, eu sempre desejei construir templo ao Senhor, mas ele me proibiu, dizendo: tu tens feito muitas guerras, não poderás edificar templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado. 1 Crônicas 22, versículos 7 e 8. Vejam só, Jeová, que dizem incentivava guerras, neste texto está proibindo Davi de fazer alguma coisa em vista dele ter as mãos tintas de sangue. O livre-arbítrio explica: os escândalos e as guerras serão inevitáveis, não por causa de Deus, mas pelo fato dos homens terem a mente poluída. Mas ai de quem por quem os escândalos e as guerras surgem. E Jeová reconheceu a vitória de Davi naquele primeiro texto. O karma do rei assassino, porém, impediu que construísse o templo. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: batalha final de Armagedon. Para a tristeza dos seres humanos equilibrados, infelizmente, a violência vem sendo fomentada ao nível de cátedra. E o que é pior, eles usam a Bíblia como reforço dessas ideias malucas. Se o pregador cristão exalta as figuras de Elias matando, de Davi assassinando, de Eliseu amaldiçoando, o crime vai ser aceito como glória. O homicídio ganha status de algo benemérito, porque cometido por figuras destacadas da Bíblia. O não matarás, inserido no decálogo, parece que não provoca a menor intenção de ser cumprido. O judeu Davi, quando assassinou Golias, não demonstrou o menor desejo de rejeitar o preceito. Não mostrou, mas cumpriu o status. Em todos os códigos sérios de moral e ética no mundo inteiro, fora da Bíblia, ressalta-se que a vida humana só pode ser interrompida por Deus. Ninguém se iluda, somente quem defende incondicionalmente a preservação da vida é cristão e ponto final.
numa bela tarde de sábado, dia 8 de setembro de 1984, os pedestres olhavam fascinados para uma das maiores máquinas feitas no mundo inteiro. Uma enorme máquina. O local onde se encontrava a dita máquina era a região do Carnegie Hall de Nova York. A lança do guindaste era um guindaste. Atingia a altura de 20 andares de um prédio. Colocaram à beira de um fosso de 8 metros, onde seriam assentados os alicerces de um arranha-céu de 68 andares. Um arranha-céu de 68 andares. O operador da enorme máquina era Tom O'Brien, de 45 anos, magro e de cabelos grisalhos. A única coisa que havia de errado em todo o planejamento é que o guindaste fora projetado para suportar 17.000 quilos e a carga naquele momento pesava 24.000. Tom, sem conhecer o erro de cálculo da engenharia, puxou suavemente a alavanca elevatória, puxou a alavanca e pisou na ignição. A enorme plataforma ergueu-se do chão, mas com estalido metálico, a lança foi caindo para frente, totalmente fora de controle, porque o peso que ela suportava era muito maior do que para a qual ela fora fabricada. Lá embaixo, trabalhadores e curiosos demoraram a perceber que havia algo errado. O operador Tom O'Brien avaliou as consequências do desastre num segundo. A lança desgovernada iria cortar ao meio os edifícios em torno, e todos eles tombariam sobre a multidão de curiosos e sobre ônibus e automóveis. Tom esticou-se inicialmente, procurando aquela ideia de saltar fora daquele projeto infernal. Um passo apenas, e Tom O'Brien estaria completamente fora de perigo. Ele correria e ia para longe. Uma voz clamou, provinda de sua consciência, porém: se eu ficar na boleia, por remota que seja a possibilidade, ainda resta esperança. É possível que eu consiga salvar esta gente, quem sabe? Se eu fugir, como poderei encarar a minha consciência depois de tantas vidas sacrificadas? Se eu ficar, porém, a minha chance de sobreviver será mínima. O meu sacrifício será inevitável. Por mais incrível que possa parecer, minhas senhoras e meus senhores, aquele homem permaneceu dentro daquela cabine, e seja o que Deus quiser, foi a sua resolução heróica. Freneticamente moveu pedais e botões, tentando arrastar aquele conjunto sinistro para o interior do fosso dos alicerces em construção, onde não tinha ninguém para morrer. Nunca ele lidara com aqueles pedais com tamanha expectativa de que funcionassem. Sem dúvida nenhuma, o lugar vazio dos alicerces era o único lugar disponível para desviar o tremendo impacto. Talvez fosse pedir demais, mas ele não tinha outra alternativa. Seu espírito vibrou na mais fervorosa prece da sua vida,
e ele viu com alívio a enorme estrutura desviar e tombar exatamente no lugar da sua escolha. O único ferido foi o próprio Tom, que ficou suspenso de cabeça para baixo dentro da gaiola de aço, preso mortalmente por ela. Suas pernas ardiam como se fossem queimadas por maçaricos, e ele viu o sangue jorrando delas. Suas pernas estavam presas ao chão da cabine pelos pedais de controle. Há mais alguém ferido? Foi a pergunta de Tom, quando Roy Ledger apareceu para resgatá-lo. O único ferido é você, respondeu Roy, encarando a grandeza incomensurável daquele operário 1000 vezes heróico. Tom O'Brien lembrou palavras que escutara de pregador na infância: ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Aquela lembrança serviu para aplacar a dor que ele estava sentindo. Graças a Deus, foi o débil sussurro daquela voz cansada. Alguém poderá perguntar: por que Getúlio contou esta história quando está tratando hoje do tema da guerra? Que ligação pode existir entre o sacrifício de operário anônimo e os conflitos que vêm servindo de palco para os grandes generais da história? A guerra também é uma arte, diria Júlio César, um dos grandes mestres da estratégia nos tempos áureos de Roma. Sem a guerra, o nosso mundo seria vazio de heróis, remataria Napoleão Bonaparte mais tarde, conduzindo seus soldados para morrer. A nossa resposta, meus caros, sobre a inclusão da saga de Tom O'Brien neste imbróglio, se origina do Evangelho. As imagens revelam-se tão divergentes e antagônicas que nós não resistimos ao fascínio de misturá-las. Vagalumes alternando luz e trevas pela noite. Assim é o nosso mundo. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV PG transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o pastor Edson, Carro em Casa com o Dine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como bólido. E nunca esqueçam, sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas sem algemas na TV Vila Velha. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, Batalha Final de Armagedon.
O amor pode se transformar em ódio em menos de minuto. O ódio é passível de se dissolver em amor num piscar de olhos. Como dizem os filósofos, os extremos se tocam. Em terrenos humanos repletos de encruzilhadas, as distâncias podem se revelar pequenas quando se trata deste contraditório espírito do homem. O chamado bom ladrão do Calvário fizera coro com o chamado mau ladrão, escarnecendo e lançando impropérios contra Jesus. Ele participou da mesma zombaria contra o mestre. É Mateus quem nos conta essa falta de caridade dos colegas de crucificação. E os mesmos impropérios lhes dirigiram também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 27, versículo 44. Não obstante, de repente, o bom ladrão deixou escapar frase que lhe deu status de 13º apóstolo do Mestre. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Dá para perceber que os impropérios do mal estão misturados também com sentimentos que a pessoa abriga dentro do peito. E será possível reciclá-los. O fim de uma guerra poderá ser dependente de um gesto de boa vontade. Dá para perceber que os impropérios... Vejam que o mestre de cozinha mistura os ingredientes para que o sabor seja realçado pelo sal, pela cebola, pelo alho e pela pimenta. É Jesus perguntando: se o sal se tornar insípido, como iremos restaurar o seu sabor? Mateus 5, verso 13. Pergunta feita por Jesus. Se o sal não se misturasse no caldo que ferve na caçarola, vocês acham que alguém de nós poderia saboreá-lo? Você seria capaz de engolir colher deste produto intragável? Seria? O próprio Jesus, no entanto, se preocupava de que o sal se tornasse insípido. Em doses adequadas, tudo pode ser receitado para o bem. O mestre procurava maneiras adequadas de restaurar o sabor do sal, por considerá-lo algo excelente. Neste mundo de expiação e provas, o Pai das alturas precisa de todos os ingredientes para usá-los na medida certa para a evolução dos espíritos. É inevitável que aconteçam escândalos. Diz o Evangelho, também o escândalo faz parte do conjunto da evolução. É o mesmo que dizer, é inevitável que aconteçam conflitos. Quem pode segurá-los? Nunca esqueçamos que Deus é também o Senhor da guerra. Porque nada acontece no universo inteiro sem que Deus ordene, permita ou concorde. Jeová disse: eu sou o Senhor e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, sou o autor de todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Deus faz a luz, mas é igualmente o Criador das trevas. Deus concretiza a paz,
mas conforme suas próprias palavras que eu acabo de anunciar, também o mal da guerra é subproduto do seu plano de salvação. A pedra em que tropeçamos faz parte do drama. Se a paz vem do alto e se a guerra também nasce no âmbito da justiça, podemos colocar Tom O'Brien ao lado de Gengis Khan. Os dois representam as duas faces da moeda do reino de Deus. Herói e bandido são igualmente filhos do Pai Eterno. Cristo conhece o abismo que nos separa dele, mas nem por isso nos encara como inimigos. Este é mais um ponto em que o Evangelho é claro. O traidor havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar, é este quem deverá ser preso. Ele ia trair Jesus beijando-lhe o rosto. Jesus já conhecia toda a trama do traidor. Aproximando-se do Nazareno, Judas disse: salve, mestre, e o beijou no rosto. Aproximando-se do Nazareno, Judas o enganou mais uma vez. E a reação de Jesus é conhecida, porque nos revela o grande amor do seu coração. Jesus diz a Judas: amigo, a que vieste? Mateus 26, versículo 50. Esta palavrinha amigo mostra que Deus e o seu Cristo não usam critério igual ao nosso para medir bem e mal, paz e guerra. Pelo nosso gabarito, a figura de Judas, agindo nas sombras para entregar o mestre, merecia castigo exemplar. Ao contrário de nós, Jesus o chama amigo. Amigo, para que vieste? Perguntou-lhe o mestre com doçura incompreensível na voz. Por mais que não entendamos, esta é a linguagem do reino do Pai. Esta é a linguagem do Evangelho. Esta é a linguagem do Sermão da Montanha. Idioma que jamais entenderemos enquanto não purificarmos as nossas mentes e os nossos corações. Determinação que perdoa nossas guerras injustificadas e que ainda chega ao ponto de lavar as feridas da nossa consciência. Amigo, para que viestes? Que palavras lindas, meus caros! É Jesus amparando o espírito de Judas ao pé da árvore onde o seu corpo balançava ao sopro do vento. São essas as razões de colocarmos Tom O'Brien ao lado de Gengis Khan e Mussolini. Era um número de inimigos mortos que contavam as faixas laudatórias de saudação dos generais romanos que voltavam da guerra. Quando eles voltavam, era o número de inimigos mortos que se festejava nos arcos do triunfo. As faixas de saudação marcavam os adversários fora de combate. No caso de Tom O'Brien, acontece a outra face da moeda. Aqueles prédios que seriam cortados ao meio e cairiam sobre centenas de pessoas, continuaram no mesmo lugar. Toda a estrutura metálica do guindaste esmagaria as criaturas desprevenidas. Foi o sacrifício de um só homem, um apenas, que operou o milagre. Tom O'Brien foi o general às avessas, que ao invés de matar, garantiu que aquela multidão vivesse. Neste paradoxo, ele se une e se consagra como soldado valoroso das fileiras do nosso Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe
e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, o que eu desejo é que Deus e Jesus, o nosso querido Mestre, possa derramar muitas bênçãos sobre todos, bênçãos de paz, de harmonia, de prosperidade, de saúde, de conforto espiritual, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.